Meus queridos, boa noite, na graça e a paz de Jesus. Os encontros com Deus, de fato, são transformadores. E quem com Ele se encontra, nunca mais é o mesmo. Tenho certeza que isso já aconteceu na sua vida e acontecerá na vida da sua família e de tantos quanto te cerca. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Essa é a palavra, essa é a promessa de Deus, e ela haverá de se cumprir. Nós, nessa noite, temos uma outra história de encontro fantástico. Na verdade, todos os encontros são fantásticos. E nesta série de encontros que tem sido pregado nesta igreja, nós temos visto quantas coisas lindas aconteceram. E esse é mais um dos lindos encontros que ocorreu no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo na face da terra. Portanto, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos é o segundo evangelho, o capítulo 5. Eu quero te convidar para fazermos a leitura do versículo 25 ao versículo 34. Enquanto você abre, Deus te abençoe, você também que nos acompanha aí pela internet, que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração nessa noite também, como tem falado nas noites anteriores. Leiamos a palavra do Senhor, que diz assim: grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo de mal a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, porque tu nunca deixou de estar entre os pobres de espírito, entre os aflitos de alma, entre os abatidos, entre os necessitados, entre os doentes, entre os atormentados. E o Senhor não saía do meio deles sem deixar-lhes uma bênção. Se eles não tocassem, o Senhor tocava o seu corpo, purificava as suas enfermidades, perdoava-lhes os pecados. Senhor, trazia uma nova vida a eles. O Senhor está aqui e é o mesmo Deus, imutável. Nada pode mudá-lo. Nada pode mudar a essência do milagre do Senhor, que continua operando no meio do teu povo. Nessa noite, leva vidas ao encontro real, verdadeiro, profundo com o Senhor. Nós te pedimos isso e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Essa linda história ocorreu concomitantemente com a história de Jairo. Parece que as duas, ambas estão paralelas aqui na Bíblia. E Jesus caminhava ouvindo o pedido de Jairo,
um homem importante na história do judaísmo, em certo destaque, mas que todo o seu poder, toda a sua influência não permitia que a sua filha, que estava sofrendo, uma garota de apenas 12 anos. O coração deste pai certamente estava desesperado, angustiado. A sua filha, agora numa idade tenra, com uma doença mortal, e certamente para Jairo procurar Jesus, é porque ele já havia buscado todo e qualquer recurso humano, científico, que havia na época, sem, no entanto, resolver o problema da sua filha. E quando Jesus agora recebe o convite de Jairo, e está indo até a casa de Jairo para curar a filha de Jairo, concomitantemente aparece essa mulher no caminho. E há uma similaridade nisso aqui, irmãos. A moça chega a uma doença incurável aos seus 12 anos de idade. Mas esta mulher, que agora também chega até Jesus entre a multidão, ela diz: olha, são 12 anos que eu estou sofrendo. Uma que teve saúde por 12 anos e agora encontrava-se em uma doença mortal, e a outra que nasceu saudavelmente, mas há 12 anos de sofrimento. Então, uma que há 12 anos saudável e agora estava se encontrando enferma, e outra que durante toda a sua vida também saudável, mas passando por 12 anos de sofrimento. Jesus poderia muito bem pensar: é uma garota, uma adolescente, tem mais vida do que esta senhora, que era até anônima na história. A Bíblia não revela quem era esta mulher, é uma incógnita. O que a Bíblia revela é que ela tinha 12 anos de sofrimento e arrastava-se buscando um recurso para resolver o seu problema. E agora, meus irmãos, parece que Jesus abre um parêntese entre a filha de Jairo, o influente Jairo, e a anônima mulher que busca nele um recurso, e Jesus agora acata a necessidade desta mulher para poder ouvi-la e curá-la, porque o pedido dela, na verdade, interrompe a caminhada de Jesus. A história desta mulher não é uma história que nos traz alegria. Esta mulher já havia despendido tudo com os médicos. A Bíblia diz que ela consultou muitos médicos, sem, no entanto, encontrar uma solução para os seus problemas. Mas o texto bíblico diz que esta mulher ia de mal a pior, sem conseguir ajuda para a sua enfermidade. Imaginemos o sofrimento, o desespero desta mulher, que produziu um desânimo. 12 anos de sofrimento, gastando tudo quanto tinha, um fluxo financeiro que talvez derramava-se mais do que o sangue que dela escorria, trazendo uma desesperança ao coração desta mulher. Porque as suas esperanças foram despedaçadas pela hemorragia que não estancava, e agora, devido a esta hemorragia, esta mulher também era considerada cerimonialmente imunda. Capítulo 15 do livro de Levíticos, versículo 25, mostra que toda e qualquer pessoa que sofria um corrimento, esta pessoa era considerada imunda, excluída da sociedade, excluída do meio. Era um coronavírus da época que dizia: se afasta.
Irmãos, pensem em alguém excluída dos seus relacionamentos sociais, por causa de uma enfermidade imunda no seu corpo. Esta era a situação desta mulher. Não podia relacionar-se com ninguém. Ela não podia tocar e também não podia ser tocada. Ela não podia nem mesmo, talvez como muitos agora, criar uma nova forma de cumprimentar, não? Ou só um oi. Como é difícil, né? Para nós, para essa comunidade brasileira, para esta nação, deste povo tão afetuoso, que o prazer dele é poder dar um abraço, não é? Pensa o sofrimento dessas mulheres que estão acostumadas a encontrar a sua amiga e, oi amiga, aquele beijinho aqui, beijinho ali, e agora você não pode mais fazer isso. É difícil, né, mulheres? Mas é difícil para nós homens também, poder encontrar e não poder apertar a mão e dar aquele abraço gostoso que o homem pode dar. Esta mulher estava vivendo 12 anos, num exílio causado pela enfermidade, sem relacionamento. E a mais disto, estava falida porque já havia gasto todos os seus valores, todas as suas economias. Ela já havia despendido todos os seus bens em busca de cura. E a Bíblia diz que, mesmo assim, ninguém achara uma cura para o seu problema. Ela simplesmente devia viver confinada dentro da sua própria casa, sendo prisioneira de uma solidão, sem contato com qualquer pessoa. Queridos, a situação desta mulher nos faz ver que, quando o nosso dinheiro não nos leva a um encontro com Jesus, quando todos os recursos desta vida, por melhores e maiores que eles sejam, eles não nos podem aproximar de Jesus. Mas nos mostra uma outra coisa. Quando as circunstâncias que se agigantam em nossas vidas nos aproxima, nos faz romper toda e qualquer barreira e diz, eu preciso tocar nele, eu preciso sentir ele, eu creio que se eu poder chegar próximo dele, tocá-lo ou ser tocado por ele, algo diferente vai acontecer na minha vida. Esta era uma esperança que estava viva no coração desta mulher desiludida e triste. E a história desta mulher, irmãos queridos e amados, e irmãs também, nos mostra, nos ensina 3 atitudes para termos um contato pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, de uma forma bem sucinta, falar com você nessas 3 atitudes. A primeira é você ou nós precisamos viver a nossa própria experiência com Jesus. Esta mulher havia ouvido falar a fama de Jesus. Ela apenas ouviu, ela não sabia quem era. Ela não tinha o mínimo de contato com Jesus. Talvez alguém tinha dito para esta mulher, olha, tem um senhor aí que cura, é Jesus, o Filho de Deus. Há uma multidão que está sempre em volta dele, porque onde ele está, a multidão aflui-se para ele, elas querem estar ao lado dele, seja onde ele está, as pessoas estão buscando estar perto dele. Esta foi a fama que esta mulher ouve de Jesus.
Mas ela não queria apenas ouvir falar. Esta mulher foi despertada ao ouvir a fama de Jesus, a chegar-se também a Jesus, a tocar em Jesus, a experimentar Jesus verdadeiramente, não só de ouvir falar. Mas ela queria algo mais do que isso. Esta mulher estava alimentada por um sentimento de que aqueles que tocaram Jesus, ou por ele foram tocados, eles experimentaram algo extraordinário. Não era uma mulher cristã. Não era uma mulher cristã porque ao final da conversa de Jesus com esta mulher, quando ele libera uma bênção sobre a vida desta mulher, faz-nos entender que esta mulher não era uma mulher cristã, mas que naquele momento, que ela é abençoada por Jesus no seu corpo físico, a sua alma também é curada e ela tem um encontro real e verdadeiro com Jesus. Esta mulher era alimentada também com um sentimento de que apenas um toque ela ficaria liberta do seu prolongado sofrimento que já durava 12 anos. O verso de número 28, meus queridos irmãos, diz, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Eu não quero nada mais do que isso. Ele não precisa me abraçar, ele não precisa me ungir, ele não precisa me liberar uma palavra. Eu creio que se apenas eu tocar em Jesus, eu vou ficar curada. Essa mulher tinha uma fé incontestável. Um toque, para ela, era tudo quanto era necessário para experimentar um sobrenatural de Jesus. Queridos, quando nós tocamos em Jesus, coisas maravilhosas acontecem em nossas vidas. Coisas extraordinárias acontecem em nossas vidas. Coisas sobrenaturais acontecem em nossa vida. E o toque desta mulher não foi um simples toque, não foi um qualquer toque. Não foi um toque acidental, foi um toque intencional. Esta mulher tocou querendo tocar, ela não tocou em Jesus acidentalmente, ela pretendia de fato tocar em Jesus. E ela tocou, e tocou com um propósito, e tocou com uma fé profunda e também grande. E o propósito do toque desta mulher foi um toque de quem realmente pretendia ser curada do seu mal. Foi um toque de quem estava desejando se ver livre de um tormento que já durava 12 anos. Não sei se você que está aqui sofre com uma situação na sua vida por alguns anos, seja físico, seja espiritual, seja moral, seja sentimental. E que talvez você esteja dizendo, eu já fiz de tudo, humanamente falando. Só me falta experimentar Jesus. Só me falta tocar Jesus ou ser por Ele tocado para me ver livre deste prolongado mal que atormenta a minha vida. E esta mulher agora, meus irmãos, ela usa a sua fé como um start, como um começo para tocar em Jesus. Ela não apenas pensou em tocar. Ela não apenas alimentou a sua mente, o seu sentimento, a sua razão com o desejo de tocar, mas esta mulher teve uma iniciativa. É o que nós muitas vezes queremos, mas não temos essa iniciativa, não temos o start para dizer, eu vou até ele. Mas esta mulher estava disposta a ir. E se esta sofria esta hemorragia, este
refluxo, que se durava 12 anos, certamente já era crônico. E a expunha uma vergonha e a sua própria exclusão da sociedade já fazia com que esta mulher tivesse uma grande barreira para se aproximar de Jesus. Meus irmãos, a fé desta mulher, de que um toque em Jesus, ela receberia poder para a sua cura, a impulsiona até Jesus. Nós precisamos de algo que nos impulsiona a chegar, a estar, a caminhar com Jesus. Às vezes, numa grande multidão de cristãos, poucos tocaram verdadeiramente em Jesus. Poucos tiveram uma experiência profunda com Jesus. Alguns andam na carona da experiência de outros. Eles contam tudo de outros que já tiveram uma experiência com Jesus, mas eles não podem contar nada de si mesmos. Algumas vezes encontramos alguns cristãos que dizem: eu não tenho nada para contar, nada aconteceu na minha vida. Alguma coisa estranha está acontecendo. Como um cristão não tem uma experiência de vida a compartilhar? Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Jesus. Eu queria contar um fato aqui muito interessante para você que ocorreu aí em torno mais ou menos de 2009, 2010. Eu pedi a esta pessoa a permissão para compartilhar esse testemunho, né? Eu acho que hoje ela até está aqui, a Alzeni. A Alzeni está aí, não está? Em algum lugar? Levante sua mão assim. Ela está ali. A Alzeni congregava conosco quando pastoreávamos a igreja presbiteriana Betel, no bairro Tancredo Neves. E seu filho morava em São Gabriel da Cachoeira. E um dia, indo de Camanaus para dentro da cidade, Camanaus é o porto que fica fora da cidade, ele estava dirigindo um caminhão-baú que colidiu com uma caçamba, um acidente terrível, um terrível acidente. E este moço foi trazido de avião às pressas para Manaus e foi para o hospital João Lúcio, o gigante da Zona Leste, né? Bem conhecido cognalmente como gigante da Zona Leste. E um dia eu fui visitar este moço que estava numa UTI. E quando entro naquela UTI, na verdade, eu não conseguia reconhecer aquele moço. Ele estava completamente roxo, muito inchado, entubado, e não parecia que reagiria àquela enfermidade. E eu saí dali um tanto preocupado, triste, mas não desanimado, porque eu conheço um Deus e já havia experimentado de Deus muitos feitos de Deus na minha vida, e já tinha visto muitos outros feitos de Deus, e eu sei, Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Nós, presbiterianos, nós não temos sessões de curandeirismos em nossas igrejas, mas nós cremos num Jesus que cura, que é o Jeová Rafa, o Deus que sara toda e qualquer doença, que uma ordem dele, toda e qualquer doença, são retiradas em nome de Jesus. 2 dias depois da visita, nós estávamos, alguns irmãos, na porta do João Lúcio, não podia entrar todo mundo, uma pessoa de cada vez, e nesse dia entrou apenas ela como mãe. E alguns minutos depois ela sai chorando, desesperada, e que perguntamos: o que foi que aconteceu, minha irmã? Os médicos disseram que não tem mais jeito para o meu filho. Meu filho talvez não passa de amanhã, meu filho vai morrer, não tem mais jeito.
E meus irmãos, naquele momento, eu convidei a Alzeni e alguns outros irmãos, vamos para a igreja. Entramos no carro, fomos para a igreja, dobramos o joelho e começamos a orar. E pedimos para Deus, Deus, ouça, olha para o sofrimento desta mãe, necessidade deste moço, Deus. 2 dias depois, os médicos dizem para a mãe, seu filho está liberado para voltar para casa. Aleluia, mas alguns mais incrédulos diziam assim, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, quando o médico libera assim, é para morrer em casa. Ainda bem que nós não pensamos assim, né, irmãos? Eu digo, Deus liberou, Deus fez uma obra, meus irmãos. Hoje esse homem está casado, a esposa dele está aqui. A esposa dele está ali do lado. E está muito bem, obrigado. Nós podemos ter grandes experiências dos feitos de Deus. E que se nós orarmos crendo, como nós fizemos aqui no início deste culto, e orar, e Deus, o Senhor pode trazer cura sobre esta nação, não importa se esta enfermidade está assolando o mundo, mas esta enfermidade não vai aquietar a igreja, não vai lançar a igreja para a sua casa, se for necessário faremos, mas estaremos aqui todos os domingos adorando a Deus e celebrando e dizendo, Deus, a nossa nação está purificada desta enfermidade, Deus é Deus. Em segundo lugar, toque nele com fé e esperança. O verso 28, eu gostaria de lê-lo com você novamente, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Havia uma fé inabalável no coração desta mulher. Havia uma esperança que nada poderia interromper na vida desta mulher. Esta fé e esta esperança não inibiu esta mulher de chegar até Jesus. Mesmo que diante do quadro que ela vivia, de que se algumas pessoas a visse entre a multidão, a recriminaria e talvez diria para ela, o que fazes aqui, mulher? Você está com uma enfermidade que é imunda, você precisa ir para a sua casa. Mas esta mulher, mesmo na vergonha, ela optou pelo toque secreto. Ainda que eu não possa me expor, ainda que todas as pessoas que me verem, elas vão me recriminar por estar aqui, mas eu vou por detrás da multidão e eu vou tocar nele, e eu tenho certeza de que se eu tocar, eu ficarei curado. Você já teve uma fé desta maneira, de dizer, se eu fizer isso, vai acontecer? Ou será que o nosso coração é tomado daquele sentimento, não vai adiantar orar? Se Deus quiser, Deus vai fazer. É claro, Deus não precisa de mim ou de você para fazer alguma coisa. Ele é Deus. E Ele pode fazer sem mim, sem você, sem qualquer um de nós. Se tocarmos ou não tocarmos, Ele pode fazer. Mas o que Jesus gosta de ver é uma fé salientada nas nossas vidas espirituais. Lembra daquele cego? Jesus pergunta para ele, queres ser curado? Ele estava ali. Na verdade, o paralítico do tanque de Betesda não era o cego. Queres ser curado? Jesus queria ouvir a expressão da boca daquele homem, como assim esperava uma manifestação da fé desta mulher. E esta mulher toca em Jesus sob grandes dificuldades, meus irmãos. Sob grandes dificuldades, porque havia uma multidão. Assim como
quando Zaqueu desejava ver Jesus nesse maravilhoso encontro, e que havia uma multidão, e ele tão pequeno, de uma baixa estatura, e talvez alguns momentos saltando para ver se conseguia ver Jesus por cima de algumas pessoas, esta mulher agora arrastando na sua enfermidade, ela não se conteve no seu lugar. Ela estava no meio. E apesar, meu irmão, ou meus irmãos, de doentes, de ser considerada impura, esta mulher cria, esta mulher confiava, esta mulher, meus irmãos, mantinha uma fé dentro do seu coração. E a fé desta mulher não era aquela fé que muitos têm, de apenas concordar intelectualmente com o ensino bíblico. Porque essa mulher sabia que fé não se ensina numa academia, não se ensina num seminário teológico. É muito bom, se aprende muito. Mas se pode aprender de Bíblia de Deus, mas não se pode aprender de fé. E esta mulher sabia que fé não era apenas esse concordar ou esse aprender intelectualmente de um ensino bíblico, mas era uma confiança inabalável em Deus. E este Deus que estava, meus irmãos, ativamente cumprindo os seus propósitos por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. A sua promessa de curar os enfermos, de expelir os demônios, de ressuscitar os mortos, de salvar os perdidos, Deus estava cumprindo através de nosso Senhor Jesus Cristo. E queridos, esta mulher agora rompe entre a multidão que apertava Jesus. Mas a diferença desta mulher para a multidão apertava Jesus, mas sem tocar com fé em Jesus. Certamente, se a multidão comprimia Jesus, esta multidão esbarrava em Jesus, encostava em Jesus, comprimia Jesus, mas esta multidão não tinha um toque de fé, certamente, para tocar em Jesus e experimentar aquilo que Jesus podia dar-lhes. E esta mulher toca de uma forma bem diferente. Porque Jesus, ao ser tocado pelos outros, ele não disse: olha, alguém me tocou. Eu senti que alguém me tocou, entre os muitos. Mas o especial toque desta mulher era um toque muito especial. Faz com que Jesus também sinta algo diferente. E meus queridos, eu penso que esta mulher, ao arrastar-se entre a multidão para tocar Jesus, ela estava rompendo a barreira da desesperança, da incredulidade, da discriminação e de tantas coisas que poderia distanciá-la de Jesus. Entre os muitos que comprimia, apenas ela tocou em Jesus. E somente ela provou do milagre de Jesus. Isto, meus irmãos, nos leva a entender que às vezes há muita gente no meio da multidão, mas que não toca em Jesus, está entre a multidão, mas não se aproxima de Jesus, não rompe as barreiras que o impede de um relacionamento pessoal mais íntimo com Jesus. Ele está sempre na superfície, ele não vai às profundidades de um relacionamento com Jesus. Mas esta mulher rompeu esta barreira. Ela diz: eu quero muito mais do que ouvir falar de Jesus. Eu quero viver Jesus na minha vida. Eu quero ter uma experiência de vida com Jesus.
não seja apenas um membro na igreja, meus irmãos, ou meu irmão, que vive entre os muitos e abençoados crentes que estão aqui. Seja um especial como esta mulher, que não tem medo de aproximar-se de Jesus, que se achega a Jesus com fé de que vai experimentar algo diferente na sua vida. Ela chegou a Jesus como último recurso, depois de ter, meus irmãos, provado todos os tratamentos que lhes ofereceram, mas nenhum resultado positivo. Jesus se deixa tocar por esta mulher. Jesus se deixa tocar sem permitir que as leis dos preconceitos o impedisse de acolher a fé que esta mulher tinha no seu coração, alimentava no seu coração. Um toque sem alarde. Alguns gritavam para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta mulher não. Esta mulher teve um toque silencioso. Teve um toque anônimo. Jesus disse: alguém me tocou. Não houve nenhum barulho da parte desta mulher. Mas ela sentiu que esse toque silencioso e anônimo estava colocando fim a 12 anos de sofrimentos, a 12 anos de lágrima, a 12 anos de exclusão. Meus irmãos, em meio àquela balbúrdia, ninguém percebeu que esta mulher estava tocando em Jesus. E ninguém talvez nem a percebeu. Porque se tivesse percebido-a, eles já haviam expulsado ela de entre a multidão. Você pode ser um cristão, sem muito barulho, sem muito alarde, mas fiel, com uma fé inabalável em nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, algo na história desta mulher e na história da lei da impureza na Bíblia. Se um impuro tocasse alguém puro, o puro se tornaria impuro. Mas aqui nós vemos uma impura tocando um puro e ficando puro pela pureza do impuro, ou ficando pura pela pureza do puro. Assim deve ser nossas vidas. Alguém pode nos cercar com as suas vidas distantes de Jesus, chafundado no pecado, mas ao aproximar de mim, mas aproximar-se de você, ele deve ter liberado na sua vida a palavra de salvação que vem do trono da graça de Deus e sair transformado pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sair abençoado pela palavra de Deus. E meus irmãos, em último lugar, me deixa adiantar mais aqui devido ao tempo. Creia que Jesus já estancou o mal que estava tirando da sua vida. Esta é a terceira atitude. Creia que Jesus está estancando o mal que estava tirando a sua vida. No meio, meus irmãos, de uma multidão que comprimia Jesus, a mulher toca nas vestes. Ela não foi abertamente, porque, como já disse, se talvez ela chegasse abertamente, não deixasse-a aproximar-se de Jesus, pelo fato dela estar doente. No entanto, esta mulher não deixou que a doença impedisse de aproximá-la de Jesus. Mas pelo contrário, a doença, a impureza a leva a Jesus. E quando esta mulher intencionalmente toca em Jesus, e Jesus sente, vem a pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Em meio a uma multidão, Pedro diz para o Senhor: Senhor,
Olha a multidão que está aqui à sua volta. É tanta gente. O Senhor vai perguntar quem te tocou, Jesus. Jesus sente que não é um toque qualquer. Houve algo especial no toque da mulher, que foi o toque da certeza da cura do flagelo. Verso 33, então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Jesus, meus irmãos, não permitiu que esta mulher simplesmente permanecesse na incógnita, no anonimato. Mas ele viu que era importante que fosse demonstrado publicamente o que havia acontecido com esta mulher. A pergunta de Jesus também é bem intencional. Porque esta mulher poderia sair dali agora e as pessoas continuar excluindo-a da sociedade, rejeitando-a. Mas quando Jesus pergunta para esta mulher, ou pergunta para a multidão, quem me tocou? E esta mulher se manifesta. Havia uma grande testemunha ali, testemunhando o milagre que ocorreu naquela mulher, e agora, podendo recebê-la novamente dentro dos seus círculos sociais. Ela não precisaria mais viver no seu anonimato. Ela não precisava mais estar na prisão da solidão. Ela agora podia voltar aos relacionamentos quebrados pela impureza. Às vezes isso nos dá ideia também, meus irmãos, do pecado na vida de um cristão. Que o pecado é uma impureza e nos limita. Às vezes o pecado nos distancia das pessoas. Primeiramente, nos distancia de Deus. E depois ele nos leva para longe das pessoas, porque causa uma certa inibição. Alguém pode saber do meu problema. Jesus tem poder para liberar sobre as vidas que nele toca, para experimentar uma transformação real e verdadeira nas suas vidas. E meus queridos, aqui então, após esta mulher declarar a Jesus o seu problema, e ter uma multidão de testemunhando de que agora ela não era mais uma impura, porque Jesus a havia purificado. Jesus havia trazido a esta mulher agora ao convívio social, à inclusão social. Não mais o distanciamento das pessoas. Ele diz para ela, fica livre do teu mal. A ordem de Jesus vai muito além da restauração do corpo. Jesus, irmãos, estava dando a esta mulher a cura espiritual. Quando Jesus terminou de falar aquilo, aquela mulher experimentou algo maior do que a cura física. Ele devolve a esta mulher a dignidade. Ele valoriza esta mulher como pessoa. E ele diz, você tem o seu espaço na sociedade. Vai-te em paz. Vai-te em paz. Ele abençoa a vida desta mulher com a bênção da cura da doença, da salvação da sua alma, da libertação. O versículo 34 diz, ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Esta palavra salvou no original é sozo. Ele não apenas curou a sua enfermidade, mas ele também te salvou e ele te libertou. Filha, você recebeu uma bênção tríplice. Você está salva, curada e liberta. O evangelho completo, a ação completa de Jesus na vida desta mulher. E eu quero concluir, meus irmãos amados e queridos, nesta noite, agradecendo pela sua paciência, mas dizendo para você, Jesus
quer também estancar a hemorragia que está talvez tirando a vida do seu casamento. Há muitos casamentos sem vida e que precisa ser estancado esta hemorragia que está roubando a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade juntamente da sua esposa ou do seu esposo. Jesus quer estancar a hemorragia da sua alegria. Nós vivemos em tempo de gente triste e amarga, tomadas pela depressão, que não consegue mais sorrir, não consegue mais se alegrar, não consegue mais adorar a Deus em um culto. Coração alegre formoseia o rosto. Jesus quer trazer alegria ao seu coração, sem deixar o seu rosto abatido, carrancudo, amedrontador. Jesus pode também estancar a hemorragia da vida espiritual. Você não deve ser mais um na multidão que não toca em Jesus, que não tem um relacionamento com Jesus. Você não pode ser um mero religioso. Você precisa ser um cristão verdadeiro, autêntico na sua vida de comunhão com Jesus. Jesus quer estancar a hemorragia da sua família. Há muitos que não voltam mais para um lar, eles voltam para uma casa, eles voltam para um teto, mas eles não voltam para um lugar de afeto, eles não voltam para um lugar de relacionamento, de abraços, de alegria. Jesus quer estancar a hemorragia dos seus negócios, que talvez você diz, está escorrendo. Eu não tenho como tampar, eu não tenho como obstruir, não tenho uma forma. Essa noite, Ele pode liberar sobre a sua vida, que nos ouve aqui, que nos ouve aí online. Ele pode tocar você e estancar as hemorragias que está consumindo a sua vida. Você já tentou tudo e todas as coisas. Sabe que talvez você diz, pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Deixa Jesus fazer. Deixa Jesus fazer. Eu quero orar por você nessa noite, que talvez tenha uma hemorragia em alguma área da sua vida. Não importa qual seja, se conjugal, familiar, social, profissional, financeira, física. Há uma hemorragia que está consumindo sua vida. Mas Jesus, o médico dos médicos, o Salvador eterno, Ele está presente aqui nessa noite. Você pode tocá-lo e receber a palavra dele. Vai, a tua fé te salvou. Ele te salvou, Ele te curou e Ele te libertou. Eu quero orar com você nessa noite. E se há alguma área da sua vida que está enfrentando essa sangria, eu quero convidar você para se colocar em pé, onde você estiver nesta hora. E nós queremos orar pela sua vida. Veja bem, esta mulher tinha tudo para não ir até Jesus. A vergonha de estar no meio da multidão, que olharia e diria para ela, você aqui no nosso meio. Mas esta mulher rompeu entre a multidão, porque esta mulher tinha um desejo de saúde muito maior do que a sua vergonha, muito maior do que o seu medo. Quando Jesus pergunta quem me tocou, esta mulher foi tomada de temores. Mas naquele momento, ela estava enfrentando o maior milagre na sua vida. Hoje é dia do seu milagre. E nós vamos orar por você. Queria convidar os pastores, por favor, pudesse vir à frente. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor, vem, derrama nessa noite
sobre a vida dessas pessoas uma unção que as faça sentir o toque do Senhor, o toque da tua presença, porque onde o Senhor está tem salvação, onde o Senhor está tem cura, onde o Senhor está tem libertação, tem paz, tem alegria. É o Senhor que estanca a hemorragia das vidas. E nós oramos nessa noite, casamentos que estão sangrando, que estão perdendo a sua vida, nós oramos pela restauração em nome de Jesus. Famílias desgastadas, sofrendo este escorrimento crônico, este fluxo que não para, estende as tuas mãos nesta noite, restabelece a paz neste lar, restabelece a alegria neste lar, restabelece a tua bênção neste lar. Ó Deus, nós oramos pela vida espiritual de quantos cristãos talvez, Senhor, já capengando, há uma hemorragia na sua vida espiritual que está consumindo sua alma, tirando o prazer de adorá-lo, de servi-lo, de viver para o Senhor. Dá um toque nessa noite, Deus. Dá um toque, faça cristãos fortes, cristãos autênticos, cristãos que testemunham, cristãos prontos a sofrer pelo nome do Senhor. Estanca a sangria deste negócio, Senhor. Ó Deus, desta empresa. Ó Deus, que esse escorrimento financeiro, que esta pessoa já não sabe mais o que fazer, o desespero apoderou. Senhor, mas dá um toque agora, fecha em nome de Jesus, nós te pedimos. Fecha, Senhor Deus, a hemorragia que tem roubado o temperamento, a condição emocional, provocando uma depressão. Dá uma ordem nesta noite de cura, de libertação, para que saia toda a enfermidade emocional, para que a paz, a alegria, a felicidade venha e o sorriso volte a se estampar nesse rosto. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, podem sentar, por favor. Você que está nos assistindo, muitos irmãos hoje estão nos assistindo, temos informação pela internet, Deus abençoe grandemente, mas eu estou impressionado com o número de irmãos hoje no culto. Que Deus os abençoe grandemente. E por favor, não esqueçam, continuamos firmes no Senhor. Amém? Que essa palavra venha segredar em cada coração e que saímos daqui edificados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Queridos, algumas orientações. No templo, nós temos álcool gel. Vamos mudar um pouco a nossa rotina de cumprimento, por favor. Eu sei que é uma batalha espiritual nessa área. Quando eu falo isso, o pessoal fica preocupado. Não, eu estou falando só que é uma luta mesmo. A gente gosta de beijar, mas eu percebi que os irmãos do Ministério de Surdos, eles têm algo muito legal com relação ao beijo. O beijo deles é assim, ó. Eles fazem assim, ó. Legal. Ó. Entendeu? Você quer dar um beijinho? Outra coisa, tente ser muito cortês com todas as pessoas, mas procure não se cumprimentar muito, não se abraçar, porque isso vai proteger você e proteger a pessoa que também está com você. Nós não sabemos como se dá essa dinâmica toda do vírus, mas é muito importante isso. Segundo outro aspecto importante, terça-feira aqui, irmãos, toda terça-feira, às 5 da manhã, nós temos aqui irmãos que vêm orar aqui, 5 da manhã. Então, o pastor Alcedi, um grupo de irmãos, tem perseverado nesta oração das 5 horas. Você pode vir aqui orar junto também. É um tempo de Deus, tempo de Deus. Segunda-feira nós temos culto na Central também, e às sextas-feiras nós temos a reunião de oração na Central. Primeira semana de cada mês,
Nós temos uma semana de oração, segunda, terça, quarta, quinta e sexta na Central também. E toda última sexta-feira do mês, nós temos a nossa vigília de oração. Nós temos que intensificar uma vida de oração, é fundamental para a vida da igreja. Outro aspecto importante é, se você pegou o boletim, temos aqui todas as contas da nossa igreja, você já pode perceber isso aí no boletim, está no boletim. E no boletim também tem o telefone, é muito importante, você que não frequenta grupo, eu quero que você se associe num grupo, entre no grupo. Associação aqui não significa que você tem que pagar alguma coisa. Estou dizendo para você participar de um grupo familiar nesse momento, nesse período. E o telefone, irmãos, por favor, da nossa igreja, deixa eu ver aqui, telefone 3194-1700. Você que está chegando na nossa igreja, nós temos um boletim, tem o telefone, mas o telefone é 3194-1700. Você fala na Secretaria de Grupos Familiares com a Maristela. E aí você tem todo o mapa onde você está, com certeza tem um grupo familiar da nossa igreja. Tá certo? Muito bem, penso que são todas essas informações dadas aos irmãos. Vamos ficar de pé e vamos receber a bênção do Senhor. Você foi abençoado nessa noite? Então recebam a bênção do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pousem sobre cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, neste lugar, fora deste lugar e em toda a face da terra. Amém. Deus abençoe e uma boa noite a todos, irmãos. Vão com Deus.